Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Abram, por favor, suas Bíblias em Jonas. Jonas capítulo 3. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 5. Jonas 3, versículo 1 até o 5. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Até aí a leitura da palavra. Hoje em dia parece ter uma fome por avivamento. Não sei se os irmãos já se depararam por aí, né? Shows de avivamento, né? Ministérios com o nome de avivamento, aviva, e jejuns sendo feitos pelo avivamento, muitas coisas acontecendo, né? Louvorzões. E eu não acho nada disso ilegítimo por si só, não é isso que eu estou dizendo, né? Desde que em cada um desses eventos a palavra de Deus seja pregada, a palavra de Deus seja a fonte da onde essas pessoas estão tirando os seus eventos e fazendo, né, pregando a palavra, orando a palavra. Mas avivamentos como esse que aconteceu em Nínive, se foi um verdadeiro avivamento, todo mundo se converteu, desde o maior até o menor, eles não são muito comuns. Não que a história tenha registrado todos os avivamentos, a gente sabe só de alguns, mas dos que a gente sabe, um dos mais famosos tem sido chamado de o Grande Despertamento, que aconteceu lá nos Estados Unidos. No século XVIII, um pastor local, chamado Jonathan Edwards, começou a pregar na igreja local dele. Ele pregou por anos ali sobre a ira de Deus, sobre a necessidade de conversão de cada um dos membros da sua igreja. Ele pregou durante anos apontando para a esperança em Cristo, e durante anos nada aconteceu, mas em algum ponto ali ele se surpreendeu e todo mundo da congregação teve uma experiência única com Deus, passou a fazer devocionais intensas, constantes, sempre. E em poucos meses, a partir dessa igreja local, a nação inteira dos Estados Unidos foi quebrantada por Deus. Esse foi um dos maiores avivamentos da história. Entrou para a história, a gente sempre fala dele. Esse avivamento lembra muito a conversão de Nínive. Nínive, na minha opinião, foi bem mais impressionante, certo? Mas tudo começou com o Senhor trabalhando na vida de Jonas, que era um crente teimoso. O livro começa lá no versículo 1 do capítulo 1 com a ordem divina. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Mas Jonas queria escolher para quem pregar, ele não queria pregar para Nínive, ele não queria que eles se arrependessem, ele não queria pregar o perdão para eles. Então Jonas resolve desobedecer a Deus, e a sua desobediência vem com alto custo para ele pega um barco, vai impulsivamente para Tarsis. Durante essa viagem no barco, o Senhor chega até ele com a sua disciplina, com a sua ira, que chega em forma de tempestade, e ali Jonas tem que escolher entre se arrepender e apelar para a misericórdia de Deus, ou continuar endurecido e enfrentar a ira de Deus mesmo nas águas. E ele escolhe enfrentar a ira de Deus, se submete a ser jogado nas águas da tempestade, e quando ele é jogado nas águas da tempestade, o plano de Deus para ele era outro, não era o plano de Jonas que prevaleceu. E aí veio um peixe, engoliu Jonas, salvou Jonas do afogamento. E Jonas, ali dentro da barriga do peixe, tem um tempo de reflexão. Ele ora ao seu Deus, ele revisita tudo o que aconteceu,
ele expressa para Deus o que ele estava sentindo, ele derrama o seu coração diante de Deus. Jonas reinterpreta tudo o que aconteceu de acordo com a soberania de Deus. Ele se apega à misericórdia de Deus, agradece pela libertação que o Senhor estava dando para ele, e aí o peixe joga ele de volta para a terra, vomita Jonas, e aí a gente chega no capítulo 3, que a gente leu hoje, Jonas 3. Até que, enfim, Jonas foi para Nínive pregar. Desde o começo, Deus tinha mandado, mas é só agora, capítulo 3, versículo 1, Jonas vai para Nínive pregar. E o resultado foi um grande avivamento. Tanto Jonas quanto os leitores originais aqui devem ter se surpreendido com a reação desproporcional desse povo. Todo mundo se converteu, mas esse era o plano de Deus. Era um verdadeiro avivamento para aquelas pessoas. E hoje eu vou conversar com vocês sobre isso, o verdadeiro avivamento. Esse é o nosso tema hoje. O verdadeiro avivamento inicia no povo de Deus. Jonas 3, versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Esses primeiros versículos aqui são bem paralelos com os primeiros versículos do livro. Se você comparar capítulo 1, versículo 1 e capítulo 3, versículo 1, você vai ver que é quase a mesma coisa, né? Com a diferença ali que ele fala segunda vez. Né? Como se Deus estivesse dizendo: pronto, Jonas, agora que você aprendeu a lição, vamos começar de novo, vamos começar do começo. E aí veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Né? E quem já leu até o final do livro, sabe que a lição de Jonas ainda não acabou. Jonas ainda estava aprendendo a lição dele, mas ele já começou a aprender alguma coisa aqui. Então ele realmente obedeceu a Deus dessa vez, ele mudou a conduta dele. Versículo 3 do capítulo 3, levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Jonas realmente obedeceu dessa vez, segundo a palavra do Senhor. O plano de Deus seria realizado, e ele seria realizado com Jonas. O que Deus permitiu que Jonas fizesse foi que, com a sua teimosia, por algum tempo ele adiasse ali o propósito de salvar Nínive. Mas quando Jonas finalmente aceitou o seu chamado, o Senhor realmente derramou um verdadeiro avivamento naquela cidade de Nínive, na grande cidade de Nínive. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que Deus deseja realizar o seu plano através da igreja. Deus trabalha através de meios, Ele trabalha através da igreja. Isso é tão verdade que a gente é descrito no Novo Testamento como o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Eu sei que provavelmente você já ouviu isso antes, mas eu queria que você reconsiderasse a importância e a gravidade que isso significa para a gente, ser o corpo de Cristo. Você entende a riqueza disso? Você é parte do Senhor Jesus? Abra comigo aí em Efésios capítulo 1. Lá em Efésios 1, Paulo quer justamente que a igreja entenda a grandeza do chamado dela. E ele vem dizendo, durante o capítulo 1, ele vem dizendo: a minha oração é que vocês entendam o quão glorioso é o chamado de vocês, o quão rico é o que vocês têm no Senhor Jesus. E o que vocês têm no Senhor Jesus, que eu e você temos, nos foi dado pelo poder do Pai, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. E por esse poder ele nos tornou a sua igreja. E aí ele completa a sua reflexão nos versículos 22 e 23, dizendo que a igreja é a plenitude de Cristo. Efésios 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso significa de uma forma assim, extremamente misteriosa. A igreja é como o complemento de Cristo. Calvino diz assim sobre esse versículo: essa é a mais elevada honra da igreja, que até que ele se una a nós, o Filho de Deus se considera, em certa medida, imperfeito. Eu não quero, e esse texto não quer, diminuir em nada a majestade de Cristo, a absoluta e autossuficiência de Cristo. Não é essa a ideia. Jesus é Deus. E nesse sentido, Jesus não depende de nada, não depende de ninguém. A ideia aqui é que Cristo, como esposo, é incompleto sem a sua esposa.
Como videira, ele é incompleto sem os ramos. Como pastor, ele é incompleto sem as ovelhas. Como cabeça, ele é incompleto sem o seu corpo. Como cabeça, Cristo se completa com o seu corpo, que é a igreja. Eu estou dizendo tudo isso para que você entenda que Cristo, apesar de não precisar de você, ele é autossuficiente, ele é Deus. Ele escolheu trabalhar através de você. Ele escolheu trabalhar através de nós, a igreja. Deus podia ter deixado Jonas morrer capítulos atrás. 2 capítulos atrás, as oportunidades de matar Jonas ali foram inúmeras. Deus podia ter, a qualquer momento, quando chegou a tempestade, Deus podia ter destroçado o navio e Jonas teria morrido na hora. Jonas podia ter se jogado nas águas e Deus podia ter simplesmente deixado ele nas águas. Mas ele queria fazer a obra dele através de Jonas. Ele podia ter quebrantado o coração dos ninivitas sem pregação nenhuma. Ele poderia alcançar o coração das pessoas direto. Mas ele escolheu fazer isso através da proclamação de Jonas. E por isso Jonas teve que ser trabalhado, teve que ser moldado por Deus, até que ele aceitasse obedecer ao Senhor. E Deus disciplinou Jonas. Deus puniu o pecado de Jonas, fez Jonas sofrer, até que Jonas aceitasse o seu chamado. Eu estou aqui tentando fazer os irmãos entenderem que Deus vai trabalhar através da igreja dele. Eu não sei quando que a igreja vai parar de ser teimosa, e eu estou me referindo aqui à igreja inteira, não só a igreja do Cruzeiro, mas também a igreja do Cruzeiro. Eu não sei o que a gente vai ter que passar para finalmente começarmos a obedecer a Deus todos os nossos dias, todos os dias da semana, pregando a palavra todos os dias da semana. Mas eu sei que os planos de Deus não falham. Eu sei que o plano de Deus é trabalhar através da sua igreja. A gente é o corpo dele. Somos os seus braços, os seus pés, as suas mãos. E a gente pode até adiar os planos dele com a nossa teimosia, fazendo Deus trabalhar na gente, né? E Deus trabalha na gente, moldando a gente, transformando a gente. Mas ele é soberano e ele vai nos usar. Meus irmãos, o apelo essa manhã é que você passe a obedecer o chamado de Deus. Pregue a mensagem de Deus. Nós temos conosco a força do Espírito, nós temos o poder do Pai. Foi Ele que nos tornou igreja. Nós temos a vitória de Cristo. Jesus disse lá em Mateus 16, 18, ele disse para Pedro, né? Também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja devia estar na posição ofensiva. Ela devia estar atacando as forças do inferno. E o diabo e os seus demônios não conseguirão se defender, eles já perderam. Jesus já venceu cada um deles. Então, por que nós não temos pregado? Por que nós não temos evangelizado? O avivamento verdadeiro só vai vir quando nós obedecermos. Eu me sinto altamente exortado por essa palavra. Comentava com a Thaís essa semana. A gente vai estudando a palavra para falar para a igreja, mas a gente, como é que eu vou falar isso para a igreja? Eu preciso, né? Eu preciso mudar, eu preciso evangelizar, mas, irmãos, eu estou apelando para os irmãos que, comigo, a gente realmente comece a evangelizar durante a nossa semana, no nosso dia a dia, que a gente busque oportunidades. A gente bata lá na porta do vizinho, leva uma gelatina para ele, né? E, como desculpa ali para formar um relacionamento de evangelismo com ele. Que a gente chame os amigos do trabalho para oportunidades além do trabalho. Que a gente realmente, intencionalmente, comece a conversar com as pessoas procurando oportunidades de evangelizar cada uma delas. Nós fomos orientados, nós fomos ordenados pelo Senhor a pregar a sua mensagem. Nós precisamos mudar, nós precisamos passar a obedecer. Eu oro para que a gente não tenha que, como Jonas, ir para o fundo do mar e sofrer tanto, para que a gente comece a obedecer e comece a pregar a palavra de Deus todos os dias. O verdadeiro avivamento inicia no povo de Deus. Em segundo lugar, o verdadeiro avivamento inicia na mensagem de Deus.
Jonas 3. Né? Vamos voltar para Jonas. Jonas 3, versículos 2 a 4. Deus disse para Jonas: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Irmãos, existem jeitos diferentes de entender isso aqui, mas eu acredito que o mais razoável é que essa frase aqui, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, é um bom resumo da pregação que Jonas fez lá. Eu não acredito que ele falou só essas palavras na pregação dele. Do meu entendimento que provavelmente, eu sei que isso não é absolutamente claro no texto, mas eu creio que provavelmente ele falou mais palavras, elaborou melhor o discurso ali durante a pregação dele, passou 1 dia falando. Ele pode também ter mencionado a possibilidade de arrependimento, mas esse não era o foco aqui da pregação dele. A pregação era principalmente sobre a ira de Deus. O que fica claro aqui é que a força propulsora da pregação dele era o julgamento da cidade de Nínive em 40 dias. Era uma mensagem sobre ira. Essa era a mensagem de Deus, que Jonas, quer Jonas tenha entregado bem, quer Jonas tenha entregado mal, Deus estava irado com Nínive. Deus disse para Nínive que iria destruí-la, e o verdadeiro avivamento iniciou quando a pregação da mensagem de Deus foi pregada ali, com fidelidade. Era isso que Deus queria dizer para Nínive: vocês serão destruídos se vocês não se arrependerem. Jonas focou na ira. Eu confesso que para mim o inferno é a parte mais difícil da mensagem de Deus. A nossa cultura não aceita bem a ideia de que a gente vai ser punido pelos nossos pecados, que os nossos bons amigos que rejeitam o evangelho vão para o inferno, que se eles rejeitarem a Jesus Cristo, eles vão ser condenados no fim. Mas por mais difícil que seja encarar essa realidade, a realidade do inferno, a realidade da ira de Deus, é uma parte inevitável da pregação do evangelho. Na verdade, a ira de Deus é essencial até para o nosso entendimento de mundo. Toda vez que você vibra quando o vilão do filme perde, é derrotado e punido, você está testemunhando da necessidade da justiça de Deus e da ira de Deus. Toda vez que você deseja retribuição para o mal, você está testemunhando da necessidade do julgamento divino. Por mais que a gente queira viver num mundo de paz e amor, esse não é o mundo que a gente vive num mundo mau. E nós temos que lidar com a presença do mal nesse mundo. A ira de Deus é justamente a resolução bíblica para o problema do mal. Quando os salmistas perguntam para Deus: como pode, Senhor? Como pode que os maus fiquem impunes? Como pode tanta opressão? Como pode, se o Senhor realmente é bom? E o Senhor diz para eles: eu destruirei o mal e eu punirei os maus. Deus vai solucionar o mal. E Ele vai solucionar o mal com julgamento, ira, punição. Do mesmo jeito que a ira de Deus é a resolução para o problema do mal, a misericórdia de Deus é a resolução bíblica para essa nossa difícil aceitação do inferno. Deus também não se alegra em matar pessoas. Deus não é um juiz cínico. Ezequiel 33:11 diz isso claramente: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio. Deus diz: não tenho prazer na morte do perverso. Pelo contrário, o tempo que Deus permite que o mal exista e que os maus existam é por causa da sua misericórdia, é prova da sua misericórdia, até contra os maus. Deus deseja o arrependimento até de Nínive. É por isso que eu e você temos, ao mesmo tempo, ódio contra o mal e tristeza pela punição dos maus. Deus é assim, Deus é justo e Deus é misericordioso. O problema é que o mundo tem escolhido só um. O mundo tem escolhido só a misericórdia, só o amor, só a aceitação. Isso é um jeito inconsistente de viver. As pessoas têm vivido de um jeito inconsistente.
Por mais que no discurso as pessoas não queiram os seus pecados punidos, elas têm uma necessidade de justiça dentro delas. Irmãos, não preguem uma mensagem inconsistente para as pessoas. Disso o mundo já tem um monte nas séries, nos filmes, em todos influenciadores por aí que são do mundo. Ele já tem uma mensagem inconsistente para eles. Nós precisamos ser fiéis. Você precisa pregar a ira de Deus para as pessoas. Enquanto nós não formos fiéis na pregação, não tem por que esperar avivamento. Pelo contrário, se eu e você não oferecemos às pessoas uma cosmovisão que inclui tanto justiça quanto amor, as pessoas vão continuar vivendo de uma forma totalmente inconsistente. Ah, mas se eu falar do inferno, será que vai dar certo, né? Será que vai funcionar a pregação? Não foi isso que aconteceu aqui com Jonas? Uma pregação centrada na ira de Deus, no julgamento de Deus, produziu um verdadeiro avivamento na cidade de Nínive. O verdadeiro avivamento inicia, então, no povo de Deus, e, em segundo lugar, inicia na mensagem de Deus, uma mensagem fiel, completa. Em terceiro lugar, ele inicia na soberania de Deus. Jonas 3. Ainda no versículo 3, ele diz assim: Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Quando o autor está dizendo isso, ele está chamando a atenção para o tamanho da cidade. Lembre-se que era a grande cidade de Nínive. Desde o começo ele bota esse grande cidade de Nínive. Era tão grande que para percorrê-la levava 3 dias. E tem 2 jeitos de entender isso. Pode ser que fosse 3 dias que ele caminhasse ininterruptamente da cidade para chegar até o fim. E a segunda possibilidade mais provável é que levasse 3 dias para ele pregar direitinho em todos os pontos da cidade importantes, que ele chegasse, né, o primeiro dia de chegada, ele ia dormir em Nínive, ele ia se estabelecer, ele ia pregar nos mercados, depois ele ia dormir de novo para ir embora no outro dia. O ponto aqui é o contraste entre o tempo necessário para percorrer a cidade e o tempo que Jonas efetivamente levou para percorrer essa cidade. Olha no versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia. Acabou de falar que a cidade levava 3 dias para percorrer. Jonas tinha percorrido só 1 dia. Ou seja, é como se até aqui Jonas só tivesse cumprido 1/3 da jornada necessária para pregar na cidade inteira. Mas nesse único dia que ele pregou, foi suficiente. A mensagem de julgamento dele resultou numa resposta completamente desproporcional ali. E a cidade inteira se converteu. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Todos os ninivitas creram. É como se alguém começasse a pregar em Brasília, lá pela ponta da Asa Norte, aí pregou ali na pontinha da Asa Norte, e as próprias pessoas que ouviram a palavra foram pregando para outras até chegar lá na ponta da Asa Sul. Ou que a gente começasse a pregar nas regiões mais pobres da cidade, e o evangelho a palavra fosse multiplicando de tal forma que no mesmo dia chegou no presidente, o presidente se converteu e pronto, o DF agora está transformado em um dia. A cidade inteira se arrependeu. Os ninivitas passaram a fazer o que a própria nação de Israel era teimosa demais para fazer. A reação deles é a reação que era esperada da própria Israel, que era exatamente se vestir de panos de sacos, proclamar o jejum, se humilhar. Os ninivitas se humilharam, clamaram a Deus. E aqui que a gente é surpreendido pelo autor. Esse era o plano de Deus desde o começo. Que Nínive, a cidade maligna, a Nínive que tinha levantado a maldade da cidade para Deus, e Deus tinha se atentado para aquela cidade porque eles eram tão maus que ele enviou Jonas lá para pregar. Essa Nínive, cidade maligna, se arrependeu dos seus pecados. Esse era o plano de Deus. O avivamento verdadeiro começa na soberania de Deus. Quando eu era adolescente, rolava pelas igrejas já uma fome pelo avivamento. E nós éramos bem intencionados. Eu fui pego também por essa fome, né? Os jovens da igreja, os adolescentes, todo mundo empolgado. Vamos avivar essa cidade.
e a gente fazia estratégias como se tudo dependesse de nós, como se tudo se dependesse da nossa estratégia, como se meros humanos fossem os gestores da missão de Deus. Eu realmente achava que eu conseguia bolar uma estratégia boa o suficiente para alcançar a cidade inteira, para mudar a cidade inteira. É claro que eu me frustrei. O motivo é muito simples. Deus que é o grande gestor da sua missão. Deus que é o grande gestor de missões. E pior é que Deus, o melhor, é que Deus já fez a sua estratégia. Deus já falou para a gente a sua estratégia. Mateus 28, 19 e 20. Você deve conhecer esse texto de cor. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa estratégia é tão simples, irmãos. Evangelize, inclua na igreja, discipule e repita. Evangelize, inclui na igreja, discipule. Essa estratégia, que é extremamente simples, foi o que fez o evangelho chegar até eu e você. Nós temos só que obedecer, nós temos que fazer isso. Deus é o gestor da sua missão. O poder da transformação do mundo não está na gente, não está em nós. Está na soberania de Deus. Está no próprio Deus. E essa é uma verdade maravilhosa para os pregadores do evangelho, para aqueles que têm cumprido com a sua responsabilidade de pregar no seu dia a dia. Isso é um consolo. Saber que Deus é quem toca no coração das pessoas, saber que é Deus quem traz o avivamento quando Ele quer. Saber que o Espírito é poderoso o suficiente e que não é a sua retórica, não é a sua habilidade intelectual de argumentação com seus amigos na faculdade, ou não é o argumento que você pede ou que você ganha que deixa de ganhar as pessoas para o reino. Não é isso. A palavra tem poder o suficiente para você simplesmente pregar e uma cidade inteira se converter em um dia. Você prega para algumas pessoas ali, por um dia, pronto, o DF inteiro está convertido. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Deus trabalha através da sua igreja. A soberania dele no seu avivamento não é uma desculpa para a gente deixar de fazer, deixar de pregar, justamente por causa do primeiro ponto de hoje, que o avivamento inicia no povo de Deus e Deus trabalha através da sua igreja. Mas essa verdade, a soberania de Deus que traz o avivamento, ela devia ser um incentivo para a pregação. Devia ser o contrário. Você não devia se acomodar, porque Deus é soberano, logo Ele traz quando Ele quer. Isso devia ser um incentivo para que você pregasse. Porque você não está indo pregar sozinho. Você não está indo pregar sem poder. A palavra não vai sem poder. O Espírito Santo não vai te deixar ir lá pregar sozinho. O Espírito Santo está conosco e quando nós pregamos, a palavra pregada tem poder suficiente para fazer uma cidade inteira se dobrar diante de Deus. Se Deus quiser, nossa cidade vai ser transformada através da nossa obediência, através da pregação da palavra. Então, o verdadeiro avivamento inicia na soberania de Deus. Irmãos, meu desejo não é que os shows do avivamento parem de acontecer, que jejuns de avivamento parem de acontecer. Pelo contrário, oração e jejum são coisas muito bem-vindas. Tudo isso é muito bem-vindo se estiver gerando uma profunda fidelidade à palavra de Deus. Que o povo de Deus seja transformado e passe a obedecer a Deus durante a sua semana, durante os seus dias, segunda, terça, quarta, quinta, pregando a palavra de Deus todos os dias, usando as oportunidades, criando oportunidades. Que a mensagem de Deus seja pregada por inteiro. Que a gente não fique com medo de pregar a mensagem inteira, que é a cruz de Cristo, que é o amor, mas que é a ira de Deus, é o julgamento contra aqueles que são maus e aqueles que têm rejeitado a Jesus. E que nós realmente oremos ao Senhor Deus todos os dias, façamos jejuns mesmo, porque é Ele quem traz o avivamento. Jesus é o nosso modelo de estratégia. Jesus obedeceu ao Pai até o fim, nós temos que obedecer ao Pai. Ele morreu na morte de cruz, Ele morreu em nosso lugar. Ele pregou ousadamente o julgamento de Deus. As pessoas ficavam chateadas com Jesus, porque Ele falava
que Deus ia punir os maus. E ele orou constantemente ao seu pai para que o ajudasse na sua missão, para que trouxesse êxito para a sua missão. Em Jesus a gente vê a inteireza da mensagem de Cristo claramente. Na cruz de Cristo. Na cruz não tem só amor. Na cruz tem a misericórdia de Deus, porque Ele está morrendo por nós. Na cruz tem o amor de Deus, porque Ele está morrendo por nós. Mas na cruz tem a ira de Deus, porque Deus está punindo Jesus. Deus está derramando a ira dele em Jesus para que não derrame em nós. A justiça de Deus está na cruz, o amor de Deus está na cruz. Nós precisamos pregar a cruz de Cristo. Jesus é a mensagem inteira de Deus. Eu não sei se Deus vai derramar um grande avivamento nessa cidade, mas eu sei que Ele quer trabalhar através de nós, que Ele vai trabalhar através de nós, através dessa igreja. Que a gente aceite esse chamado para pregar a palavra, para orar, para que o verdadeiro avivamento venha. O verdadeiro avivamento inicia no povo de Deus, na mensagem de Deus e na soberania de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, agradecemos a Ti, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Agradecemos porque o Senhor está no controle, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é justo. O Senhor nos faz nos alegrar na sua justiça, nos alegrar na sua misericórdia, nos faz pregar a Tua palavra com fidelidade, pregar a Tua palavra com constância, em tempo e em fora de tempo. Senhor, nos ajuda a ser fiéis ao nosso chamado, à nossa missão. Pedimos, Pai, para que o Senhor nos mude, nos transforme, nos fortaleça, nos faça iguais a Ti e que nós realmente obedeçamos a cada dia das nossas vidas, Pai. Nos dá força para isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.